Queridos irmãos, o poder que vem da presença do Senhor. Aqui nesse texto fica claro duas realidades: a tormenta de uma alma sem Deus e o alívio que vem da presença. Essa é uma realidade presente nos nossos dias também. A tormenta de alguém que está afastado ou longe da presença, e o alívio daqueles que decidem crer e caminhar na presença. Esse tema ele é altamente relevante para os tempos atuais, pois nós vivemos, irmãos, como nunca uma pandemia de ansiedade, depressão, tormento interior, crise de identidade, sensação de vazio, lutas emocionais. Alguma coisa dessa que eu falei aqui está distante de você ou está batendo na tua porta? Hoje 90% das pessoas são acometidas de uma realidade assim. Depois da pandemia muita coisa mudou, e nós convivemos com uma pandemia presente de ansiedade extrema, de depressão. Nunca se viu tantas pessoas com o interior em crise, com a identidade em crise, com uma sensação de vazio, com lutas constantes emocionais e espirituais. E para mim 90% tem relação com a presença de Deus ou com a ausência da presença. E uma das coisas que a gente aprende aqui nesse texto é que a desobediência de Saul o levou a experimentar de uma tormenta na sua alma. Irmãos, uma pessoa atormentada, eu não estou falando de uma pessoa endemoniada, que é outro nível. Existe o nível do endemoniamento, a pessoa está possessa de demônios. Alguém já viu alguém possesso? Ninguém, irmão? Eu vou orar para que alguém fique possesso na sua frente. Não repreenda não. Está com medo? Não, você tem que dizer que aconteça mesmo, pastor, porque eu estou pronto para colocar a mão e expulsar. Existe o nível de endemoniamento. Existe o nível de opressão, que é exatamente a tormenta. E existe o nível da influência. O diabo ele trabalha nos 3 níveis. Espíritos malignos trabalham nos 3 níveis. Existem os espíritos que influenciam ao nosso redor, nossos pensamentos, nossas vontades. Existem espíritos malignos que oprimem a nossa mente, que oprimem a nossa alma. E existem espíritos malignos que acham a casa aberta e vazia e entram e se apossessam. O fato é que Saul estava atormentado por uma desobediência. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver, Deus tinha dito para Saul aniquilar os amalequitas. Deus disse: eu vou dar vitória ao meu povo, você destrua e mate todos os amalequitas. Saul ele tem vitória, porém ele pega o rei amalequita e leva como escravo, e ele autoriza os seus soldados a trazer os despojos da guerra. Trouxeram os melhores bois, os melhores cabritos, e trouxeram para o seu arraial. Isso não agradou a Deus, porque Deus disse para fazer diferente. Então Deus falou com Samuel em uma noite, dizendo assim: olha, Saul, aquele que eu escolhi para ser ungido, me desagradou, desobedeceu, e ele vai pagar um preço por isso. Vá lá, encontre-se com ele e diga que a sua desobediência vai ter um preço. Samuel vai até Saul, encontra Saul e diz assim: o que você fez, Saul? Não, nós vencemos, mas você não obedeceu ao que Deus disse. Nós precisamos aprender, irmãos, que meia obediência é desobediência. Às vezes a gente quer fazer só uma parte, e achando que a gente está fazendo tudo, quando Deus nos pede para fazer. Nós precisamos ter o discernimento de obedecer a Deus por completo e por inteiro. Deus não quer só uma parte de você, Deus quer você por inteiro. Deus não quer só uma metade do teu coração, Deus quer o teu coração por inteiro. Deus não quer a metade do teu tempo, 1h40 que você passa aqui dentro. Deus quer as 24 horas da sua vida.
se a gente não decidir obedecer a Deus por completo, não podemos achar que estamos obedecendo pela metade. Saul estava achando que era o cara, porque venceu, porque derrotou os amalequitas, mas ele não obedeceu o que Deus disse. Às vezes a nossa boa intenção, irmãos, pode nos levar a estar falhando. Então nós precisamos ter discernimento para isso. A consequência foi que Saul começou a experimentar de uma tormenta da ausência da presença. E isso é terrível para uma geração a qual nós estamos presentes. Muitas pessoas estão vivendo uma tormenta da ausência da presença. E olha, deixa eu te dizer, o fato de você estar aqui dentro dessas quatro paredes não garante você estar vivendo na presença. O fato de estarmos em um culto não garante nós estarmos vivendo na presença. Você está me entendendo? Amém? O fato de estarmos servindo na igreja, liderando na igreja, não garante de estarmos vivendo na presença. Então Saul, a Bíblia vai dizer, o texto começa dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno para atormentá-lo. Primeira coisa que nós precisamos aprender: existe um perigo do vazio sem a presença de Deus. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: existe um perigo de você viver distante da presença. Nós precisamos despertar para essa realidade. É um perigo. Qual o perigo, pastor? O perigo do vazio. Nos dias atuais, muitas pessoas vivem esse vazio. E esse vazio normalmente vem com ele uma tormenta na nossa alma e na nossa mente. Uma pessoa atormentada é uma pessoa que vive com a mente em guerra, conflito, que vive brigando e lutando com você mesmo, que não consegue sentir paz em momento nenhum, que não tem tranquilidade na sua vida. É constantemente você sem paz, sem direção, sem tranquilidade na sua vida. Essa era a realidade de Saul. Uma ansiedade crônica, uma depressão resistente, uma ira descontrolada. Você não sabe, às vezes pela falta de paciência, você se ira por tudo, você briga constantemente, você não tem paciência com os filhos, você não está bem em relação à sua casa, as suas finanças vão de mal a pior, um vazio existencial, você não consegue mais sentir, a perceber qual o teu propósito de vida, você começa a sentir um vício que te escraviza no seu interior. Nada que eu estou falando, irmãos, é raro. Isso é realidade presente. Então não é raro que esse tormento venha após uma desobediência, ou após uma idolatria pessoal, após o desejo de coisas dessa terra, como nós ministramos aqui domingo. Se a gente não tiver o alvo claro das nossas vidas, a gente acha que o alvo de estar vivendo com Deus são as coisas dessa terra, e a gente às vezes, irmãos, a gente vai conquistar aquilo que a gente tanto sonhou, mas a gente continua vazio por dentro. A gente vai ganhar um salário muito bom, mas isso não vai preencher o nosso vazio. Tantas pessoas vivem assim hoje. E olha, o maior problema aqui não é simplesmente o sintoma de estar atormentado. O maior problema aqui é a causa, é a raiz do problema. É a vida sem a presença restauradora do Criador. E aí cabe a mim e a você uma pergunta: o que tem ocupado o lugar que é do Espírito Santo nas nossas vidas? O que tem ocupado o lugar que é de Deus no seu coração? O salmista disse: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Salmo 16, verso 11. Então usufrua da presença, do poder da presença na sua vida. Perceba aqui, o texto vai dizer que Deus, um espírito maligno, veio da parte de Deus para atormentar Saul. Mas como assim, pastor? É algo intrigante isso, a gente entender que Deus permite algumas coisas na nossa vida. É a gente acreditar na soberania de Deus em todo momento, irmãos.
Deus é soberano, amém? Deus é soberano sobre todas as situações, sobre todas as circunstâncias. Deus não só age quando as coisas estão bem, Deus age também nos levando a dias difíceis, também nos permitindo viver crises, para nos alinharmos, para voltarmos à sua presença, para nos arrepender, para corrigir, para largar as coisas e estarmos mergulhados na presença dele. A tormenta não veio de Deus. A tormenta foi permissão de Deus e um espírito maligno. O texto é claro dizendo assim: Deus permitiu que um espírito maligno, porque Deus não atormenta ninguém, amém? Amém ou não? Não, essa ideia de que a igreja está me atrapalhando, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, minha vida ficou só um embaraço. Deus não atormenta ninguém. Na presença do Senhor há plenitude de alegria, há força, paz, há perseverança. Mas Deus permite também a gente passar por algumas circunstâncias. Aqui não era Deus atormentando Saul, aqui era Deus permitindo que o maligno atormentasse Saul. A Bíblia diz que o diabo vive ao nosso derredor, mas ele só nos toca quando Deus permite. Ele só faz algo se Deus permitir. Aqui fica clara a soberania de Deus. Saul estava experimentando da consequência de uma desobediência. Ele se afastou do Senhor. Seu interesse estava antes na sua vontade de cumprir o seu querer, porque era para ele ter exterminado os amalequitas. Mas aí ele não fez como Deus disse. Saul estava sentado no trono, mas com a alma perturbada, irmãos. Isso aqui é para que haja um alerta em mim e em você, porque o lugar que nós ocupamos não faz a alma que nós carregamos. Davi sentava no trono, era o rei de Israel, mas uma alma perturbada. Tem tanta gente aí, irmãos, perturbada, mesmo ocupando lugares importantes. E eu não falo de cadeiras, eu falo de posição. Olha para você mesmo, você ocupa uma posição importante. Mas eu não me vejo assim. Você precisa começar a se enxergar como Deus te enxerga. Eu não me vejo como ninguém importante. Você precisa se ver como alguém que carrega a presença de Deus. Isso te faz ser alguém importante no seu tempo. E tem muita gente ocupando lugares importantes, mas com a alma perturbada. Saul tinha, presta atenção que se a gente fizer um paralelo de Saul com Paulo, Saul tinha a cadeira de rei para sentar, Saul tinha a caneta do rei para decretar o que ele quisesse, mas tinha uma alma perturbada. Paulo, ele tinha corrente nos pés que o prendia. Paulo tinha uma grade na sua frente que o limitava, mas ele tinha uma alma livre e em paz. Diz essa pessoa que está ao seu lado assim: sua paz não está na posição que você ocupa, nem nas condições que você tem. A sua paz não está no número da conta bancária. A sua paz não está nas coisas, nas condições. A sua paz não está na posição. A sua paz está na presença de Deus. A sua paz está no nível de relacionamento com a presença, no nível de obediência à presença. É o que Deus diz na sua palavra que a gente precisa se dedicar a cumprir. Se a gente anda atormentado, é um sinal de alerta que nós precisamos voltar à presença. Esse é o mês, irmãos. Esse é o mês que o Senhor está nos convocando a se posicionar, a nos posicionarmos como alguém importante. Olhe para você mesmo como alguém importante dentro da sua casa, porque os céus e a atmosfera da sua casa, ela pode mudar através dos seus joelhos no chão, da sua oração. Mas a minha família não me trata como alguém importante, pastor. Se veja assim.
Ei, olhe para você como alguém importante da rua que você mora, porque você carrega a presença de Deus. Quando a gente se vê como alguém importante, a gente não se veste de qualquer jeito, a gente não fala de qualquer jeito. O perigo, irmãos, do vazio sem a presença é uma realidade. E nós como igreja não podemos nos conformar com isso. Amém? Você está comigo? Você está comigo? Nós precisamos ser dependentes da presença do Senhor. Ao acordar, seus primeiros minutos não pode ser para um celular, tem que ser para a presença de Deus. Porque se você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o teu celular para ver quem falou com você, você está deixando de lado aquele que quer falar com você, mas que você não dá atenção. Segunda realidade, nós precisamos distinguir alívio de cura, são duas coisas diferentes. O texto vai dizer, olha o que o texto diz, irmãos, é precioso isso aqui, porque diz assim, os servos de Saul, que servia Saul, chegaram, olha irmãos, os servos viam o que Saul estava passando, porque uma pessoa atormentada, irmãos, todo mundo percebe, amém? A pessoa consegue ver, a gente ora para não ter ninguém na nossa casa assim, mas você conviver com alguém atormentado não é fácil. Então os servos conviviam com o rei e estava convivendo com Saul nesse estágio. Sabe o que os servos disseram? Disseram assim no verso 15, olha, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor, meu rei. Irmãos, olha que coisa, porque Saul estava atormentado, mas alguém que estava lá servindo a ele fez a leitura da situação. Diz assim, meu rei, o Senhor está sendo atormentado por um espírito maligno que Deus permitiu. Uau, que poderoso isso! Isso se chama discernimento. Um servo fez a leitura da situação. Nós precisamos, irmãos, buscar esse nível de discernimento para distinguir as coisas, para fazer leitura das situações. Tem uma coisa que Deus, eu tenho esse discernimento aguçado. A gente consegue fazer leituras de comportamentos, de fala, de situações, de circunstâncias, de pessoas. Isso Deus nos dá. E Ele quer dar a você também. Mas a gente precisa buscar. E aí o texto diz que os servos de Saul disseram, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor, meu rei. Discernimento. Às vezes, irmãos, quem está vivendo o problema não percebe a fonte do problema, mas aí Deus usa alguém na direção. Deus usa quem? Deus usa servos. Deus usa servos. Esse servo não era só servo de Saul, com certeza era servo de Deus, porque Deus traz para ele a realidade. Ele vai e leva para Saul, e aí ele diz assim, olha o que ele diz: permita, meu rei, que a gente procure uma pessoa que toque uma música, para sempre que o espírito lhe afligir, essa pessoa tocará e acalmará o Senhor, e fará o Senhor se sentir melhor. A Bíblia não diz quem era esse servo, mas com certeza era um servo de Deus. Se nós desejamos vencer nossas guerras contra nós mesmos, nós precisamos, a primeira coisa é se posicionar como servos de Deus. Nessa geração, olha para essa pessoa ao seu lado, nesse tempo, diga assim, nesse tempo, não sirva ao mundo, não sirva ao diabo, não sirva a você mesmo. Diga assim, decida servir a Deus nesse tempo. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Nós somos tentados a servir aos nossos desejos, às nossas vontades. Essa é a arma que o diabo usou no Éden e continua usando. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne,
e a soberba da vida. Se a gente não vencer isso, nós somos vencidos. E é uma decisão. Eu não me acordo, hoje eu estou com vontade de ser servo. Não, eu me acordo dizendo assim: hoje, mesmo sem vontade, eu preciso ser servo de Deus. E o servo de Deus serve a Deus, serve à vontade de Deus, serve ao chamado de Deus. Você tem servido ao chamado de Deus na sua vida? Porque Deus chama todos, Deus não escolhe uns. Deus não é pai de filhos prediletos, eu só gosto dela, só gosto dele, não. Deus chama a todos. Então você tem um chamado. Agora, você está servindo a esse chamado ou você está servindo a sua vontade? Eu só faço quando eu quero, eu só sirvo aonde eu quero. E aí, irmãos, a gente pode estar falhando nesse processo. A gente pode não estar tendo discernimento. O que é discernimento, pastor? É a capacidade dada como algo que Deus libera para nós. Agora ele pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido através de oração. A gente precisa orar mais, a gente precisa estar mais sensível, porque esse discernimento vai nos fazer compreender, avaliar as situações, avaliar os pensamentos, as influências, à luz da palavra de Deus. Discernimento é uma arma que nos faz distinguir o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bem, o que é verdadeiro, o que é falso, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Discernimento é uma sabedoria, irmãos, que nos permite enxergar além do conhecimento humano, e é essencial para nossas decisões. Porque o discernimento, ele forma a nossa mente com a vontade divina e não com a vontade desse mundo. O problema é que a gente não está dando crédito a esse dom. A gente não dá importância a esse dom, porque a gente prefere o dom emocional. A gente prefere o dom da emoção. Deus está dizendo: eu tenho um dom maior, um dom do discernimento para você. Deus usa esse servo na direção do rei, para trazer a realidade da raiz do problema. Quem estava no comando? Quem estava no comando, irmão de Israel? Quem estava reinando em Israel? Me ajuda aí, quem estava reinando em Israel? Saul. Quem estava no comando? Saul. Mas quem estava na direção era o servo. Mais importante do que o comando é a direção. Deus quer dar direção a você. Ei, escute, Deus quer te dar direção para tudo, para todas as coisas. Deus tem um direcionamento para cada situação, para cada momento, cada estação das nossas vidas. Deus continua direcionando, assim como Ele fez desde Abraão, que tirou Abraão da terra e começou uma história de resgate da humanidade. Deus continua sendo o mesmo, direcionando. Agora a questão é que a gente às vezes, a gente não está sensível para o direcionamento. A gente não está aberto para ser direcionado, porque a gente acha que está no comando. O comando pode atrapalhar a direção, irmãos. Então é melhor a gente deixar que Deus nos direcione. Tem muita gente tomando decisões por conta própria. Saul estava no comando, mas quem estava na direção era Deus usando o servo. Então isso nos ensina que mais importante do que o comando é a direção. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: você precisa de discernimento. Diga a ela: você precisa de discernimento para tomar suas decisões. Agora perceba que Deus conduz a situação. Primeiro o servo, Deus dá a direção de discernimento ao servo. Ele diz assim: vamos trazer um músico. Por quê? Porque música gera música. Pode deixar tocando aí. Música, ela tem um poder, irmãos, na nossa vida, amém? E música é algo que agrada a Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então música, ela tem
o poder de mudar a frequência da nossa vida. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Tem música que te coloca para cima? Tem música que te coloca para baixo? Sim ou não? Às vezes você está na sua casa, você é obrigado a ouvir a música do vizinho, né? Porque bota aqueles caixas pequenas assim para fora e bota, principalmente num tempo como esse. E aí, dependendo da letra da música, né? Você fica... Às vezes você acorda tão bem, mas a música faz você, sabe, ficar de mau humor, faz você ficar raivoso, faz você, né? A música, irmãos, ela é importante. Desses outros 2 dias aí, você viu, talvez você tenha visto no Instagram aí a repercussão por causa de uma música, que alguns defendem e alguns são contra. Para mim, nada mais do que uma música. Ouve quem quer ouvir. Mas tem músicas que vão mudar a nossa ambiência, se a gente permitir que ela entre. Então escolha bem as músicas que você escuta. Esse servo estava sendo usado por Deus, cadê a música? Me ajuda, já mudou aqui, ó. Estava tão bom, não estava, irmão? Estava bom, não estava? Diga assim, Davidson, me ajude, filho. Isso, olha aí. Olha como mudou, amém? Eu vou concluir, tá? Me dá só mais 10 minutos. Mas olha que interessante aqui nesse texto, irmão. O servo diz assim, vamos trazer um músico. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aquele servo estava abrindo o caminho. E aí quando ele ganha o está bem de Saul, vá lá e traga esse músico. Aí olha o que o servo diz. Ele não vai trazer qualquer músico. Aí sabe o que o servo diz? O texto vai dizer assim, ó. Quando Saul diz assim, está bem. Verso 17. Encontre alguém que saiba tocar e traga para cá. Aí o servo disse assim, um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar a harpa. Eu conheço. Uau, que poderoso isso. Porque ele é intencional. Aí olha o que ele diz, irmãos. Acompanha aí na tua leitura ou aqui no texto, no telão. Verso 18. Um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso, também é moço, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Irmãos, é Deus no negócio. Antes ele é genérico, vamos trazer um músico. Agora ele é específico e intencional. Ele sabe tocar harpa, e além de saber tocar harpa, o diferencial está aí porque ele é corajoso, ele é apto para a guerra, ele é de bom senso, de sabedoria, ele é moço, ou seja, forte, ele é de boa aparência, ou seja, comunica bem, e o Senhor está com ele, ou seja, ele é ungido. Ele estava apresentando Davi, ele estava falando de características visíveis, amém ou não? Você está comigo? Você consegue saber que essa pessoa que está ao seu lado, ela é corajosa ou ela é medrosa? Olhando para ela? Consegue? Consegue ou não? Não. Você só consegue diante de uma situação, não é assim? É só aparecer uma barata, é só aparecer uma catita. Brincadeiras à parte, irmãos, mas esse servo estava falando de características visíveis que ele conhecia desse garoto chamado Davi. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele usa até situações difíceis para realizar o seu propósito. Verso 19 diz, Saul envia um mensageiro. Quando Saul ouve o servo dizer, aí Saul pega um mensageiro. Olha o que diz o verso 19. Então Saul enviou um mensageiro à casa de Jessé para dizer a ele assim, envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Agora eu te pergunto, o servo falou disso para Saul? Não, porque o servo disse assim, o Davi, ele é corajoso, ele é de boa aparência, ele sabe tocar bem, ele comunica bem, ele é apto para a guerra, tem sabedoria, e ele é alguém que Deus está com ele. Mas em momento nenhum o servo disse, ele é pastor de ovelhas, ele cuida das ovelhas do seu pai. Quando Deus quer fazer, irmão,
Essa pessoa assim, quando Deus quer fazer, Ele usa situações difíceis na sua direção. Não foi isso que o servo disse. Qual o mistério aqui? Preste atenção nisso, irmãos. Nem sempre você deve esperar que alguém te reconheça com os olhos do Senhor. O que o servo estava reconhecendo Davi era com os olhos, como Deus enxergava Davi. Porém, Saul estava enxergando Davi de forma diferente. Saul dizia: vai lá na casa de Jessé, pega o mais moço que cuida das poucas ovelhas dele e traz. Porque culturalmente naquele tempo, quem cuidava das ovelhas da casa era sempre o filho mais moço. Ou seja, era o, entre aspas, o menos relevante. Porque culturalmente falando, era uma função que não tinha relevância nenhuma. Cuidar das ovelhas no quintal. Porque os mais velhos iam para a guerra. Os mais velhos eram os mais fortes. É por isso que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir, o pai apresenta logo de cara o mais velho. Mas Deus não vê como nós vemos. Deus não vê como as pessoas veem. Deus não nos julga como as pessoas julgam. Deus não nos tem como o mundo tem. Deus não olha para nós como as pessoas olham. Deus não vê a aparência. Deus vê o nosso coração, o nosso interior. Então não ache que todas as pessoas vão te reconhecer como Deus se reconhece. Acaba com isso. Você vai ficar frustrado se você ficar na expectativa de que as pessoas não te respeitam, as pessoas não olham para a tua autoridade, para a tua unção. Irmãos, você não precisa de aplauso de ninguém, de reconhecimento de pessoas. Você só precisa que Deus continue olhando para você. Não espere reconhecimento dos outros. Deus te vê e recompensa. Deus te vê e recompensa, amém? Deus está te vendo por trás das malhadas. Deus está te vendo fazendo o que você está fazendo. Deus estava usando aquele servo na direção de Saul. A Bíblia vai nos ensinar que Deus usa o que não é para confundir aqueles que são. Jesus certa vez em Lucas capítulo 9, verso 55, ele repreende os discípulos, Tiago e João, quando eles disseram assim: Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo e mate todo mundo? Jesus olha para eles assim: que espírito vocês sois? A repreensão de Jesus deixa claro que aquela atitude deles, eles estavam julgando as pessoas com os olhos que não eram de Deus. A gente precisa aprender, a igreja do Senhor, a parar de julgar as pessoas com nossos olhos, de medir e avaliar pessoas com a nossa régua. A gente precisa aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. A gente precisa aprender a considerar as pessoas com os olhos de Deus, a respeitar as autoridades com os olhos de Deus. E aí, para a gente terminar, a presença vence a tormenta. Diga a 3 pessoas essa boa notícia. Diga assim: a presença de Deus, ela tem poder de vencer qualquer tormenta. O texto vai dizer que então Jessé envia Davi a Saul, e com ele Jessé envia pão, envia carneiro e envia vinho. E quando Davi chega, se apresenta a Saul. Na primeira crise que Saul tem de perturbação, Davi dedilha a sua arca. E o som que sai da arca expulsa o espírito maligno na vida de Saul. Esse é o poder da presença de Deus. Esse é o poder da presença de Deus, amém? A presença vence a tormenta. O Espírito sobre Davi o capacitou. Nesses dias que nós vivemos, irmão, em meio a lutas emocionais, crise de saúde mental,
solidão profunda nas pessoas, medo do futuro, Deus ainda está buscando levantar pessoas como Davi. Deus ainda busca nos levantar como um Davi desse tempo. Deus ainda busca levantar a igreja como o Davi desse tempo. Pessoas comuns, mas são fiéis no oculto, honram a presença de Deus. E entende, irmãos, que você tem um chamado para levar alívio para as pessoas. A igreja, ela tem a missão de levar alívio, de dedilhar a harpa, de tocar a harpa, e esse som que sai da igreja gerar paz, gerar alívio para as almas perturbadas, para as pessoas que estão aflitas, que estão presas espiritualmente. Se a igreja estiver fazendo o contrário, ela não está cumprindo o seu papel. Se um crente em Jesus está fazendo o contrário, não está cumprindo o papel de ser crente cristão. Você não tem que gerar tormenta, você não tem que estar gerando peso na vida de ninguém, você não tem que estar acorrentando pessoas, você não tem que estar limitando pessoas, você não tem que estar degredindo pessoas, você não tem que estar julgando pessoas, acusando pessoas, você não está cumprindo o seu propósito, igreja. Nossa missão é, vamos tocar a harpa e levar alívio para as pessoas. Vamos levar a presença de Deus. Vamos ser desses como Davi, que Deus quer usar no meio dessa geração, para expulsar todo tipo de espírito maligno que possa existir. Deus te deu essa unção, Deus te deu essa unção, Deus te deu esse instrumento, mas a gente pouco tem usado. Sabe, irmão, se Davi não fosse e Davi já tinha sido ungido rei, mas isso não alterou, porque Davi permaneceu o mesmo. Mas Davi chega no palácio do rei, com a humildade que ele tinha, e com todos os atributos que ele possuía, e o principal que era a presença do Senhor na vida dele. Quando ele vê aquela cena do rei Saul atormentado, porque, irmãos, quem é servo, ele quer servir. Quem serve a Deus quer ajudar as pessoas. Quem carrega a presença quer que todo mundo possa experimentar disso. Saul, de imediato, ele atormentado, Davi, de imediato ele começa a tocar a harpa, começa a fazer um som do céu, e aquele som vai tomando a atmosfera da presença do lugar, e a Bíblia vai dizer que de imediato, todas as vezes que Davi tocava a harpa, Saul, ele sentia a paz, e o espírito maligno saía da vida dele. Vamos ser como Davi, igreja do Senhor, nesse tempo. Você está comigo ou não? Você está comigo? Quantos assumem esse compromisso diante do Senhor? Vamos ser como Davi nesse tempo. Vamos tocar a harpa que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu esse instrumento, mas a gente não tem usado. O Senhor nos deu essa unção, mas a gente não tem usado. O Senhor nos deu essa capacitação, mas a gente não tem usado. A gente tem esperado que outra pessoa use, que a liderança use, que o pastor use, mas o Senhor colocou nas suas mãos esse instrumento. A gente só precisa afinar a nossa harpa, porque instrumento desafinado, irmãos, ele não gera paz, ele gera mais perturbação ainda. Se os meninos subirem aqui agora, mas estiver desafinado, o baixo, a guitarra, vai sair um som ruim para os seus ouvidos. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: afine a sua harpa. Diga assim: afine o seu instrumento, porque Deus quer usar nesse tempo de forma poderosa. Deus vai usar esse instrumento, mas você precisa afinar. O afinar é conosco, o usar é com Deus, irmão. Eu acho que Deus não está falando com ninguém aqui nessa noite. Eu não estou vendo você reagir. Deus, em nome de Jesus, irmão, Deus está te empoderando nessa noite para você se posicionar. Se posicione na presença dEle. Quer vencer essa guerra interna? Quer vencer essa guerra interior? Quer vencer essa luta do desânimo, da vontade de desistir? Se posicione. Afine esse instrumento. Como eu posso afinar o instrumento, pastor? Seja servo de Deus. Busque a Deus no seu secreto. Ore mais. Faça jejum. Separe um dia para você consagrar ao Senhor.
Você não tem que esperar só o jejum coletivo da igreja. Você tem que fazer pelo menos toda semana um dia de jejum. Esse dia eu estou de jejum. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar com fome. Irmão, é por uma causa maior. Abra mão. Abra mão de uma refeição. Um jejum de 6 horas não mata ninguém, amém? Amém ou não? Abra mão de 2, um jejum de 12 horas, irmão, não mata ninguém não. Abra mão de 3, um jejum de um dia. Ah, eu nunca fiz. Que tal você afinar o teu instrumento? O que está faltando é você afinar o instrumento. O instrumento está lá, talvez está encostado, empoeirado. Deus está te chamando, vamos tocar esse instrumento. Deus está te chamando, vamos tocar esse instrumento. Vamos tocar esse instrumento e fazer um som do céu na terra, amém? Vamos encher essa terra do som do céu. Quem se compromete conosco aqui como a igreja, levante sua mão direita, diga: Senhor, usa minhas mãos para tocar esse instrumento que o Senhor me deu. Diga assim: me ensina a afinar a minha harpa, que eu quero começar a tocar e ver a tua glória, Senhor, invadindo esse lugar, invadindo as casas, invadindo os corações, invadindo as mentes, para que o Senhor comece a mudar a história de pessoas. Amém? Você pode dar um glória a Deus essa noite? Você pode dizer amém? Meu Deus, aqui estou eu, Senhor.